queridas irmãs, queridos amigos, começamos mais um programa O Espírito da Letra. Essa musiquinha vai ficar sempre na sua memória, não é? Toda vez que você ouvir essa musiquinha, você vai lá, O Espírito da Letra. Você vai sempre se recordar dos ensinamentos espirituais, porque de verdade, todos eles são sinfonias, são harmonias, são melodias que nos educam, que nos elevam, porque você vai ter sempre essa noção positiva daquilo tudo que essa música introduziu em nosso modo de pensar, no nosso modo de ser, na nossa conexão com as coisas boas do mundo espiritual. Nós estamos começando mais um capítulo, é o capítulo 18º, 18, da segunda parte. Faltam este e mais 2 capítulos, estamos chegando ao final do 10º livro. Este livro, ele é diferente dos anteriores, porque ele não tem uma história. Na verdade, a história que ele conta, ela não tem personagem, ela tem todo um conjunto de etapas na evolução humana. E vai explicando como todas estas coisas se encadeiam de forma perfeita. Que os seres estão, desde o início, sendo monitorados por inteligências superiores. E este livro está mostrando, e nós pudemos acompanhar toda a primeira parte de uma forma bastante concreta. Fizemos pesquisas, trouxemos imagens, trouxemos experiências científicas comprovatórias daquilo que André Luiz está falando. E agora, na segunda parte, já são temas específicos, também enriquecedores, também ilustrativos, mas são mais específicos sobre temas do cotidiano, a ação afetiva, a responsabilidade afetiva, a ação do sexo, como que nós temos responsabilidades por aquilo que semeamos no afeto alheio. Tudo isso vai enriquecendo o nosso interior. Porém, não se esqueça, estes livros, que alguns deles estão aqui na minha frente, você está vendo aqui à sua direita, na tela, são pequenas referências a tudo aquilo que já está pronto, está lido, comentado, esmiuçado. O primeiro deles, O Nosso Lar, esse que está aqui embaixo, já faz 12 anos que nós fizemos. E tem pessoas que estão chegando agora e descobrindo a existência disto, já há 12 anos. E nós sabemos disso porque as pessoas nos escrevem. Elas estão, eu estou agora começando o nosso lar. Por quê? Porque ela chegou à busca de algum tema que o Evolução em Dois Mundos está fornecendo e ela descobriu que este é o 10º livro. Tem 9 antes dele. E aí a pessoa vai lá no começo e fala, nossa, que coisa boa. Estou relendo, estou revendo, estou aprofundando. É isso mesmo. A nossa vida precisa ser algo que nos abasteça cada vez mais de um material mais nobre, de um material mais belo, para que nós construamos nosso edifício com outra cara. Já pensou numa reforma? Você aí em casa, já pensou em fazer uma reforma? A casa é velha, tá lá meio torta já, o telhado enrugado, todo ondulado. E aí você quer fazer uma reforma, você junta dinheiro e você vai fazer uma reforma usando os mesmos materiais, as mesmas coisas velhas. Você tira a janela, aquela janela de pau já, de veneziana, toda quebrada, aí você vai dar uma lixada, vou pegar essa veneziana, vou pôr no mesmo lugar. Você vai reformar a casa e vai construí-la igualzinho. Vai ter todo um incômodo e não vai mudar nada. Vai ser encanamento de ferro, vai ser lampião a querosene, vai ser tudo como era. Quer dizer, você não vai reformar, você só vai ter incômodos. Então, quando você quer melhorar, a reforma pressupõe que você vai usar produtos, materiais mais modernos, mais resistentes. Podem ter aparência antiga, porque tem muita gente hoje que gosta do negócio vintage, né? Pegar coisa e fazer parecer que é antigo. Mas, mesmo assim, essas coisas são novas, com aparência antiga. Mas elas são mais resistentes. Então, você vai fazer tudo aquilo que você queira, mas com materiais que te deem um tempo, uma sobrevida maior naquele mesmo prédio. Nossa etapa evolutiva é semelhante a isto. Se nós não colocarmos conhecimentos novos,
visões diferentes do mundo para compreender um mundo com um aspecto mais avançado, não no contexto moral, mas no contexto das ideias, nós vamos ficar repetindo sempre aquelas mesmas coisas. Tem pessoas que vivem no saudosismo, né? Ai, quando eu era jovem, no meu tempo, vivem falando isso. No meu tempo é que era bom, o carro era manivela, você tinha lá que ficar girando para o motor pegar, isso que era bom. Ai, no meu tempo, eu gostava tanto daquele tempo que você ia lá no rio, pegava areia para limpar a panela, né? Arear a panela na beira do rio, lavar roupa na beira do... Nossa, como devia ser bom isso, né? Coisa boa. Então a pessoa vai ficar raciocinando da mesma forma. Por isso que algumas pessoas no movimento espírita dizem assim, não, eu já li esse livro. Ah, quanto tempo faz? Há 30 anos. Você leu o livro, mas não lembra nada, você não pensou nada, você não aprofundou nada. 30 anos depois você é uma outra pessoa. Você aprendeu coisas, você que se qualificou melhor intelectualmente. E agora? Vai fazer o quê? Vai continuar pensando como um indivíduo de 30 anos atrás? Daí seria importante colocar novas ideias, aprofundar, estudar, procurar mais. E isso vai fazer você construir uma casa muito melhor, mais sólida, mais moderna, mais confortável e igualmente agradável para você morar nela, a sua casa mental. Isso é fundamental. Então agora, estou falando isso porque o capítulo 18 vai falar sobre a evolução e o destino. A evolução. Como que nós queremos chegar mais adiante, subir mais a montanha e como que o destino está traçando estes caminhos. Ok? Vamos então, é um capítulo interessante porque tem várias perguntas ao meio do caminho e nós vamos tratar de todas elas. Acompanhe agora o primeiro slide. Evolução e destino, capítulo 18. A primeira pergunta é essa: o mal está determinado no conteúdo do nosso destino? Muita gente fala assim, ai, meu destino é sofrer, meu destino é ficar doente, ai, por que que eu passo por isso, por que que eu escolhi esse destino, como que é isto? Alguém, porventura, no universo está destinado a fazer o mal, a sofrer o mal, a ser mal? O mal é uma determinação do destino? Vamos ver o que André Luiz responde. Ninguém nasce destinado ao mal, porque semelhante disposição, semelhante determinação maligna, anularia os fundamentos do bem eterno, sobre os quais se levanta a obra de Deus. Então, ninguém renasce para fazer o mal ou sofrer o mal, sem nenhum tipo de solução de continuidade, sem nenhum tipo de alteração de padrão. O espírito renascente, continua André Luiz, esse que renasce no berço terrestre, traz com ele a provação expiatória a que deve ser conduzido, ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu, de acordo com os débitos contraídos. Nesse estágio, nesta condição, aí prevalece o mesmo princípio que vigora para as sociedades terrestres, princípio pelo qual, se o homem é malfeitor confesso, deve ser isolado em estabelecimento correcional adequado para a recuperação necessária. E, se é apenas aprendiz no campo da experiência, com dívidas e créditos, sem uma falta grave que ele precise resgatar, é justo ele possa pedir às autoridades superiores que estão presidindo os movimentos um gênero de trabalho ou de luta em que ele se sinta mais apto ao serviço de autoaperfeiçoamento. Existem cadeias, porém nem todos os presos precisam ir para elas. Nem todos os presos merecem estar numa condição de ficar encarcerados o tempo todo. Alguns já têm bom comportamento, alguns já podem sair, outros nem precisam ir para a cadeia, vão prestar serviços à comunidade, dependendo do grau. É o que André Luiz está citando aqui. Já na Terra, existem estes critérios díspares para criaturas díspares. Aí ele continua a explicar o seguinte, acompanha aí. Entendamos, porém, que se ele praticou delito passível de dolorosa punição,
Não é ele internado na penitenciária ou no trabalho reparador para que ele transgrida deliberadamente em delitos maiores, o que apenas lhe agravaria as culpas já formadas perante a lei. Ele não vai ser internado para que ele se torne pior do que ele já é. Ele vai poder passar pela restrição para que ele aprenda com a restrição. Agora, é natural que o devedor, nessa ou naquela forma de resgate, venha a sofrer fortes impulsos e recaídas no erro em que ele falhou, tanto maiores quão mais extenso lhe tenha sido o desvio moral. É natural que isso aconteça. Entretanto, a provação deve ser assimilada como um recurso de correção, nunca como válvula de expansão das dívidas assumidas. O que ele está dizendo aqui é muito interessante, porque algumas pessoas, passando por determinadas dificuldades, ao invés de aprenderem com a dificuldade, ao invés de vencerem o problema, tornando-se mais disciplinados, é aí que elas realmente dão um pontapé na lata e saem fazendo mais maldades ainda. É aquela história do céu e do inferno. O indivíduo comete um delito e então esse delito bobo, esse delito simples, é apenado, segundo as religiões dogmáticas, com o inferno. Os filhos dele estavam passando fome, ele assalta um mercadinho para levar comida para casa. Não se justifica. Porém, ele faz isso porque tem crianças que estão com fome. Aí ele vai ver, já pesa na consciência ter roubado, ele vai ver que agora que ele roubou, ele vai para o inferno. Bom, se eu estou dando comida para os meus filhos e a religião diz que agora que eu cometi o delito eu vou para o inferno, quer dizer, eu vou mesmo para o inferno daqui para frente por coisa mais grave. Já que eu vou para o inferno mesmo, então esse é o raciocínio de indivíduos que não têm base. Já que eu vou para o inferno porque eu roubei meio pão, bom, agora eu vou para o inferno porque eu roubei 1 milhão, vou lá, vou assaltar, vou tirar, vou dar uma boa coisa para meus filhos mesmo, vou encher eles de dinheiro, encher eles de bens, porque já que eu vou para o inferno mesmo, pelo menos eu vou bem justificado. Você entende como as pessoas são? Já que eu estou devendo, vou ter essa dívida, vou ter que pagar, eu vou aumentar essa dívida, quer saber? Vou ter que pagar mesmo. Então que eu seja preso por muito é melhor do que ser preso por pouco. Esse raciocínio infantil e irresponsável é o que faz com que algumas pessoas, no estágio físico de uma provação que ela mesma pediu, que ela mesma provocou, por excessos de todos os tipos, ao invés de se submeter ao tratamento que ela precisa, ela por fim aí agora é que eu vou mesmo me acabar. Conheço um caso de uma pessoa que estava num grau bastante acentuado de uma enfermidade incurável e estava no hospital. E essa pessoa, através de parentes, solicitou as orações de uma casa espírita, a fim de que o pai que estava internado tivesse uma recuperação, pelo menos, para poder estar junto da família no período final, no período de despedida. E, surpreendentemente, os médicos perceberam que o homem teve uma melhora acelerada. Não que deixou de existir a doença grave, porém o organismo se reequilibrou, o estado geral voltou a estar em harmonia, como se a lei do universo estivesse dando a esse indivíduo uma segunda chance, até mesmo para ele aprender, por mérito que ele tinha, a poder conviver nos meses que faltavam de vivência com os entes mais próximos. Então, essa pessoa agradeceu, diz: meu pai agora está em casa, ele agora está conosco, está feliz porque vai poder estar com seus filhos e ele vai comemorar esse fim de semana, comprou uma garrafa de uísque para ele tomar. Imagina, pede ajuda de Deus para recuperar-se
E na verdade, a recuperação dele não é conviver familiarmente, não é estar em alegria com os outros, é envenenar-se mais depressa. Encher a cachola de pinga, de uísque, de bebida. Não, porque é assim que eu gostava de fazer, é assim que eu gosto. Sim, tudo bem. Você quer viver menos do que a lei do universo está deixando. Você quer morrer ébrio. Você não quer morrer feliz com aqueles que estão ao seu lado, porque o problema físico continua do mesmo tamanho. Mas então por que essa pessoa não disse assim, eu nesse período que está terminando de minha existência, eu vou aproveitar o tempo para estar com as pessoas, eu vou ficar feliz da convivência delas, que elas bebam, mas eu vou evitar porque eu quero ter mais saúde para terminar a vida sem sofrimento. Não. Quero fazer o que eu gosto. Agora que eu posso, eu vou voltar, vou encher a canjibrina, vou beber, vou morrer com a garrafa na boca. É isso aí. É para isso que você pediu ajuda. Então, algumas pessoas, por leviandade, recebem uma segunda chance e ao invés de aproveitar em uma escala agora ascendente na evolução, mergulham no charco, mergulham no poço. Voltam para a pocilga, voltam para o chiqueiro e querem ser suínos na lavagem. Não é para isso. A dificuldade física, a dificuldade emocional, o problema orgânico, o problema mental, o problema afetivo, não estão aí para que eles nos destruam. Estão aí para que nós nos construamos e vençamos cada uma dessas dificuldades, melhorando o que somos. Agora, se, fulano me largou, fulano me enganou com outra, ou meu marido foi embora com a vizinha, homem nenhum presta, agora eu vou seduzir os homens e eu vou fazer eles sofrerem. Por que não aprende? Com a situação da solidão, seja porque se livrou de uma pessoa que não era confiável, já é uma bênção. Se livrou de alguém que estava enganando você, o que já é uma bênção. Seja porque a pessoa foi embora porque não aguentou você, que já é uma bênção também, no caso para ele. E é uma bênção para você, que porventura agora vai ter que ficar sozinha e poderá fazer uma autoanálise. Por que essa pessoa encontrou outra? Não era suficiente? Não era alguém que se sentia abastecido com o carinho que eu dava? Então, há também o benéfico modo de avaliar-se produzido pela situação. Mas não, a pessoa se põe na condição de vítima, porque o orgulho faz ela achar que ela é a vítima, que o outro não presta, que a outra não presta, e ao invés de ela aprender com isso, ou ao invés de ela tratar disso como uma coisa que a possa elevar, ela quer revidar. E ela vai cair cada vez mais no poço dos compromissos ligados a outros infelizes que vão tentar encontrar-se com essa pessoa para construir algo de bom, e o que ela está fazendo é exatamente fomentar a infelicidade, como vingar-se daquele ou daquela que fez essa maldade nas costas de outras pessoas que não têm culpa nenhuma. Vai piorar a sua vida, não vai? Vai piorar. Vai piorar porque você vai agora assumir vários compromissos que antes você não tinha. É isso que André Luiz está falando. Então, volta no slide em que nós estávamos, para a gente voltar a fazer essa leitura. É natural que o devedor nessa ou naquela forma de resgate venha a sofrer fortes impulsos e recaídas no erro em que ele falhou, tanto maiores quanto mais extenso lhe tenha sido o transviamento, lhe tenha sido o erro ou o desvio moral. Entretanto, a provação deve ser assimilada como recurso de corrigenda, nunca como uma válvula de expansão das dívidas assumidas para fazer coisas piores. Desse modo, ninguém recebe do plano superior a determinação de ser negligente ou vicioso, madraço preguiçoso ou delinquente, com passagem justificada no roubo ou na inclinação à bebida alcoólica, dipsomania. Ninguém recebe do plano superior determinações para ser isso, passagem no meretrício, na ociosidade,
no homicídio ou no suicídio. Não! Ninguém recebe missão para fazer isto. Sofremos sim, nesse ou naquele setor da vida, durante essa recapitulação, essa repetição de nossas próprias experiências, o impulso de encaminharmos-nos, de enveredarmos por esse ou aquele caminho menos digno. Sofremos isso sim, mas isso constitui a influência de nosso passado em nós mesmos, instilando-nos, induzindo-nos à tentação, originariamente toda nossa, de tornar a ser aquilo que já fomos, em oposição àquilo que devemos ser. Então, se alguém se sente inclinado a voltar à bebida, apesar da doença do fígado, é justamente não porque Deus o fez para que ele seja bêbado de novo. Não, é porque ele agora está sofrendo de um problema hepático, mas ele ainda tem aquele cheirinho de vinho, como é gostoso. É a mesma coisa do diabético, que agora está sofrendo as consequências do abuso do garfo de vidas passadas, que desestruturou o funcionamento do seu corpo e o levou à morte prematura, agora reencarnado, querendo ainda uma bolachinha docinho, uma balinha, um chocolatinho, tudo no diminutivo, já notou, né? A gente põe no diminutivo porque com isso a gente se ilude achando que não vai fazer mal. Então, essa inclinação não é fruto de uma missão que você veio para ser de novo viciado no açúcar, na bebida alcoólica, na droga. A mesma coisa acontece com o jogo, o vício de perder ou de ganhar, a expectativa de ganhar fácil. Agora vem pobre. E vem pobre, não pode ir no cassino, mas vai na loteria, vai no jogo do bicho, vai nos carinha que ficam jogando aquelas bolinhas debaixo das tampinhas de garrafa. Quer ganhar, quer ganhar. Veio numa condição de hipossuficiência, de pobreza, porque carregou no espírito todo um mundo anterior em que você era barão, baronesa, príncipe, princesa, conde, condessa, viscondessa e vivia na estica, na glória de ser rico e esbanjar em roupas, em moda, em aparência. Agora volta numa condição difícil, não tem recurso para comer, mas gosta de andar na moda, gosta de comprar roupa de marca. E se não pode comprar, arruma um jeito de tomar de alguém. E se não pode tomar de alguém, vai procurar nesses brechó coisa barata, mas que possa fazê-lo estica, fazê-lo ficar na linha. Isso é o quê? Não é Deus que fez você querer isso, foi você mesmo. Somos nós que carregamos em nós as marcas. Você pega um papel, você está vendo aqui, ó, é um papelzinho, tá vendo? Ele está liso, bem lisinho, não tem nenhuma marca a não ser esses risquinhos que estão aqui. Assim somos nós, nosso espírito, nossa mente. Mas aí a gente quer fazer um negócio que é gostoso, então a gente pega o papel e faz isso aqui, ó. A gente dobra o papel e a gente marca o papel, marca. Que é aquele hábito que a gente vai repetindo, 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 repetindo. E a partir daí, o papel está vincado. Tá vendo aqui, ó? Vamos ver se dá para você ver na câmera. Olha lá. Tá vendo? O papel tem um vinco, tem uma dobra. Eu posso passar aqui e esticar o papel, ó. Posso passar bastante ferro quente dos dois lados. Dos dois lados. Ó, passo para ver ele voltar ao que era. Mas ó o vinco novamente, ó. Tá aqui, ó. Qualquer coisa vai fazer o papel dobrar no mesmo lugar. Por quê? Porque está marcado. É assim que nós fazemos com os nossos hábitos, com os nossos vícios. Nós vamos vincando pela vontade frouxa determinadas inclinações em nossa mente, em nosso prazer. E aí, quando a gente vai renascer, a gente recebe esse papel cheio de vinco, para a gente ir tirando um por um.
Só que no esforço de tirar, o mundo espiritual diz, olha, você vai ter um problema de saúde no fígado ou no estômago, porque você não pode beber bebida alcoólica, você vai passar muito mal. Só que o vinco na mente está lá, ó. Ai, uma pinguinha, ai, uma cervejinha, ai, uma coisinha, ai, que gostoso. Tá vendo? É o vinco. Este vinco, essa dobra, você precisa se esforçar para que não tenha mais. Ainda assim, a inclinação vai fazer você. Por isso que muitas pessoas estão dificultando a própria recuperação, porque não querem se libertar dos vincos. André Luiz está explicando isso. Não é que Deus botou você com a vontade de beber, é que você já estava acostumado com isso, e agora a consequência dos seus abusos foi a de trazer um corpo futuro com um problema gástrico, um problema hepático, que vai te fazer muito mal se você beber. Então o corpo está sendo um freio para você. Mas, ai, aquela cervejinha espumante, aquela coisa boa no calor. Então, é a mente. E é isso que André Luiz está explicando. Nós precisamos aprender a limpar a mente, para que o corpo não precise passar pelos equívocos que normalmente já nos levaram ao descompasso, ao desajuste. Portanto, ninguém deve considerar que foi fadado desde o destino a ter que passar por aquilo. Não. O livro Ação e Reação, que nós já lemos antes deste aqui, o anterior a este, o 9º livro, vai explicar tudo isso. Leia lá. Ação e reação. Nossas atitudes corresponderão a atitudes que a vida vai nos devolver, por nossa própria escolha. E isso vai nos permitir tanto piorar a nossa condição atual, quanto estabilizar o nosso sofrimento no mesmo nível, quanto suspender o resgate por nosso descompasso absurdo, quanto atenuar o sofrimento e até considerar aquela área do sofrimento cancelada pelo cumprimento, pelo pagamento. São os diversos graus de escolha que nós fazemos durante a vida física que poderão piorar o nosso estado futuro, acalmá-lo ou melhorá-lo ou suprimir a dívida naquela área. Tá vendo? Coisa boa. É a gente que decide. Porém, agora temos mais perguntas. Vamos lá. Logo a seguir vem a pergunta: qual a relação percentual de tempo que existe entre os estágios que o espírito de elevação mediana vive como encarnado e como desencarnado? Em média, a pergunta é essa: em média, um espírito de mediana evolução, quanto tempo ele fica no plano espiritual e quanto tempo leva para ele voltar para o plano físico? Ele fica nesses dois caminhos, né? Ele fica, quanto tempo existe nesses estágios? Ele vai reencarnar, porém ele vai elevar quanto tempo? Fica 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 1000 anos? É a pergunta. O estágio chamado de erraticidade. O Livro dos Espíritos usa essa palavra, que não tem nada a ver com equívoco, tem a ver com caminhar, vaguear, estar do outro lado. A erraticidade é isto. Todos os espíritos que não têm corpo físico e que não atingiram ainda a pureza para não precisar mais reencarnar, todos os que estão nesse espaço são espíritos que estão no plano errante, no mundo invisível. Então, agora, ele quer saber, a erraticidade depende, quanto tempo leva a erraticidade para o indivíduo? Que é o período entre duas encarnações. O indivíduo de mediana evolução. Vamos ver lá, vamos ver a resposta? Aí vem André Luiz muito sucintamente dizendo: a percentagem de tempo no plano espiritual para as criaturas de evolução mediana varia com o grau de aproveitamento de tempo no estágio recente que desfrutaram no corpo físico. Quanto mais vasta a reserva de conhecimento e maior a aquisição de virtudes por parte do espírito, mais largo período desfruta na esfera superior para a obtenção de mais nobres recursos para mais alta ascensão. Olha que interessante. Quanto mais o espírito encarnado durante o período da vida física tenha aproveitado, tenha aprendido, tenha trabalhado no bem, tenha melhorado moralmente, tenha se esforçado para vencer os seus problemas, para pagar suas dívidas de débitos passados, quanto mais ele tenha
feito tudo o que podia para ele poder limpar-se, quando ele desencarna, o seu estágio do outro lado, naturalmente num plano mais elevado, apesar dele ser mediano na elevação, na evolução, ele poderá desfrutar mais tempo, para que ele possa trabalhar-se, para que ele possa ainda avançar mais. Ele vai ficar mais tempo ali, antes de voltar. Esta é a regra. A regra geral é esta. Agora, existem algumas exceções. Essas exceções é importante que nós comentemos, porque você já deve ter ouvido isto. Espíritos que estão em processos de trabalho com grupos reencarnatórios que precisam avançar, apesar de eles poderem ficar mais tempo do outro lado, eles muitas vezes se candidatam a reencarnar mais depressa, para poderem dar continuidade ao trabalho de reerguer os outros. O próprio Kardec passa por isso. Ele mesmo relata, lá em Obras Póstumas, que os espíritos dizem: se fosse possível, diante daquilo que ainda falta você fazer, nós não tiraríamos você do corpo. Não dá, porque é muita coisa. Porém, é necessário que a natureza tenha o seu curso. Então você vai voltar para cá por algum tempo. Vai ficar entre nós por algum tempo. E algum tempo são 30 anos. Para que depois você possa renascer numa condição em que você possa começar a trabalhar desde cedo. É justamente a desencarnação de Allan Kardec em 31 de março de 1869 e a reencarnação de Francisco Cândido Xavier, o mesmo espírito, pouco tempo depois, em 1910. 69 a 1910 são 39 anos ou 40 anos. Então, um espírito com a hierarquia de Kardec, a superioridade moral e intelectual, por essa regra, estaria muito mais tempo do outro lado. Porém, ele é um missionário, ele está a serviço de uma causa superior, prometida pelo próprio Cristo. Então, naturalmente, ele estará cumprindo isso dentro de uma etapa evolutiva para beneficiar uma quantidade maior de espíritos. E isto é uma regra positiva, porque, na verdade, é necessário que haja um influxo por um período, para que depois a criatura possa aproveitar todo o ensinamento e por ela mesma ela melhorar. Então, em alguns casos, espíritos elevados, espíritos que já têm estofo para estarem numa condição dessa, podem vir à nossa presença em corpos físicos de forma mais rápida do que aqueles que estão em tarefas evolutivas, mas não têm um compromisso com uma área da elevação de outros seus irmãos, especificamente falando. Em outras obras, André Luiz vai explicar que alguns espíritos, eles reencarnam a cada 600 anos, a cada 800 anos. Tem uma passagem em uma das obras do espírito Humberto de Campos, o irmão X, em que ele diz que veio um espírito à Terra, ele veio visitar a Terra, mais ou menos quase 2000 anos depois que ele esteve aqui. Passaram-se muito tempo, muitos anos, muitos séculos. E quando ele chega do lado de lá, ele diz: olha, tirando o fato de agora as roupas serem um pouco diferentes e haver determinados aperfeiçoamentos técnicos, mecânicos, que não havia naquela época que eu vim visitar a Terra, eu posso dizer que a evolução interna, a evolução moral dos seres humanos, ela foi muito pequena. Então, muitos espíritos que têm tarefas com esse projeto, às vezes tem que esperar. Ele vem, semeia, deixa a coisa andar, e depois de alguns séculos, aqueles voltam para dar continuidade. É nesse sentido que eles estão falando. O espírito evolui, trabalha, se melhora, e quando vai para o outro lado, tem um tempo, fica um pouco mais lá.
Agora, claro que se ele quer voltar para ajudar aqueles que ficaram, é uma opção dele. Nós vemos isso, por exemplo, no romance Renúncia, com Alcione, que está lá em Sírios, já pode fazer muitas coisas, pode atuar de forma muito ampla, mas ela quer reencarnar para ajudar um grupo de espíritos que ela tem afinidade e que estão também reencarnados na Terra naquele mesmo momento. Vá atrás desse livro, é muito bonito. Agora tem uma outra pergunta, você vai ver aí na tela. Poderíamos identificar algum elo da evolução que existe no plano extrafísico e que é desconhecido na Terra? Nós estamos vendo a pergunta, o tal do elo perdido. Os paleontologistas, os estudiosos da evolução humana através dos fósseis, às vezes questionam que entre uma área e outra, entre um estágio evolutivo e outro, há uma brecha em que os corpos não se sucederam, parece que ficou faltando um pedaço, tal do elo perdido. Então a pergunta é, fora do plano físico, nós poderíamos identificar esse elo da evolução no plano que está no plano invisível e que na Terra ele não é encontrado? Dá para a gente identificar isso? Se realmente existir esse elo perdido, haverá como a gente encontrar o elo do outro lado, no plano espiritual? Vamos ver a resposta. A resposta também é muito breve. Além do plano físico, ou seja, não considerando a matéria, no lado do plano espiritual, a investigação humana encontrará material valioso de observação para elucidar, para esclarecer os variados problemas concernentes à evolução do ser. Ele diz que sim, mas ele não dá mais detalhes. Ele não conta onde está, quando foi, qual é o ponto que está falho no mundo espiritual. Ele diz, investiguem. O plano espiritual vai te trazer muitas informações. Porém, é necessário que os homens estejam atentos para a existência do mundo invisível. Isso será útil porque vai beneficiar não só naquilo que eles hoje consideram o elo perdido, mas como em muitas outras explicações para a elucidação desse quebra-cabeça da evolução, ok? Agora vamos para mais uma pergunta. Pergunta ao André Luiz. Ainda na atualidade, os instrutores espirituais atuam, intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores, nas quais o princípio inteligente estagia? Nós vimos aqui no começo do livro a mônada, o começo, tudo aquilo, e os espíritos superiores trabalhando para que as formas de vida fossem evoluindo. Agora então que nós já estamos no ser espiritual, essa inteligência pergunta, ainda hoje, quando nós todos já estamos avançados, continua havendo instrutores espirituais intervindo na melhoria das formas evolutivas inferiores, que servem de base de estágio para a inteligência que está começando? E o André Luiz responde, sim, existe, porque todos os campos da natureza contam com agentes da sabedoria divina para a formação e a expansão dos valores evolutivos. Sim, continua havendo criação, continua havendo evolução, continua também havendo serviço e continua havendo espíritos encarregados destas tarefas. Nunca para. Agora, uma última pergunta que é interessantíssima. Veja só. Dentre todos os animais superiores, bichos, que sejam abaixo do ser humano em evolução, qual é o detentor, qual é aquele que possui mais dilatadas ideias fragmento? Nós sabemos que os seres inferiores ao homem estão em caminho evolutivo para chegar também à inteligência completa, mas eles têm apenas ideias fragmentárias, ainda não são raciocínios completos. Então, de todos os animais superiores que são inferiores ainda ao homem, qual é aquele que possui mais proximidade para tornar-se um dia um ser humano com ideia completa? Aí André Luiz responde, aí você acompanha. O assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque existem ideias fragmento de determinado sentido mais avançadas em certos animais do que em outros. Existem diferenciações. Porém, mesmo assim, vamos indicar o cão e o macaco, o gato e o elefante,
O muar, que é a mula, o burro e o cavalo, como elementos da experiência humana, da experiência física da Terra atual, mais amplamente dotados de riqueza mental como introdução ao pensamento contínuo. Então, esses grupos de animais, você vai ver o cão e o macaco, o gato e o elefante, o burro e o cavalo. São esses grupos de animais, nessa etapa evolutiva, os que estão mais proximamente dotados de uma riqueza mental que antecede a promoção deles ao ser que tem o pensamento contínuo, um ser humano. Então estão mais perto de, no plano espiritual, serem complementados por ações vibratórias para que eles possam, numa encarnação futura, começarem a habitar corpos físicos de espíritos humanos. E naturalmente em áreas muito próximas da natureza, porque é de onde eles estão vindo. Veja que interessante, né? Também esses espíritos estão em evolução, esses princípios inteligentes estão migrando de uma etapa a outra. Devemos ter respeito para todos, com todos eles devemos ter carinho, evolução de amor, carinho, de ajudar a progredir. Estes, porém, estão mais próximos da transformação em espíritos humanos. Nós, com isso, deixamos o capítulo 18 terminado. Na semana que vem, vamos ao capítulo 19. Você vai poder assistir as predisposições mórbidas, o que é que faz com que doenças apareçam, que predisposições existem para que o corpo adoeça. Muito interessante nos tempos atuais. Já vai lendo, porque vai ser muito instrutivo o que André Luiz vai explicar sobre essas predisposições à doença. Mas isso vai ser na próxima semana. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pelas suas mensagens de estímulo, pelas opiniões, pelos comentários que vocês deixam. Inscrevam-se no nosso canal, ajuda bastante, porque com isso vai haver mais possibilidades de outras pessoas também receberem mais notícias a respeito dos programas novos que nós colocamos. Vai haver mais facilidade das próprias plataformas publicarem mais como chamadas espontâneas os nossos programas. Isso amplia o universo de pessoas que possam receber os chamamentos para a realidade espiritual. Basta você compartilhar isso, ou você, além de compartilhar, além de dar o seu joinha, inscrever-se no nosso canal. Tá bom? Eu agradeço muito a sua participação, todos nós ficamos muito felizes porque não sou eu que faço este programa, é uma equipe, todos eles dedicados a que você fique feliz. Então é o Raul, o Gaspar, o Ricardinho, o Felipe, a Solange, a Heloísa, são todos irmãos queridos como o Jefferson, a Rosina, que estão atrás para que você possa ter agora o programa terminando quase o 10º livro, fazendo você ficar abastecido dessas informações. Agradecemos então em nome deste grupo todo, desejamos que você possa estar muito feliz e possa estar construindo a sua casa com novos materiais, e no próximo programa esperamos por você. Um grande abraço e até o próximo Espiritismo, nesta forma de entender as obras de André Luiz como aquela que tira o espírito da letra. Um grande abraço, até lá e muita paz.